O Rigoni tem boas possibilidades de ser titular contra o Botafogo. O Rigoni, ele foi um pedido do Crespo, né? Então, é um jogador que vai ter rodagem, é um jogador que vai ter minutagem. E aí, sem essa presença de um camisa 9, o São Paulo depois de ter tentado algumas opções, acabou não conseguindo, o Rigoni surge como essa possibilidade de ser um falso 9, né? O Rigoni vai brigar por espaço com o Ferreirinha, acho que o Luciano, que vai estar suspenso contra o Botafogo, acho que ele se consolidou ali como titular absoluto do time. E aí a outra vaga, na minha visão, ainda está em aberto, porque o Ferreirinha ele é muito inconstante, né? O Ferreirinha ele tem uma boa fase, parece que vai empolgar, parece que vai, e aí depois começa a fazer várias partidas ruins, numa sequência ruim. Então acho que o Ferreirinha ele não é confiável ao ponto de você colocar ele no status de titular absoluto hoje. Então e até por essa questão do Rigoni ter sido um pedido do Crespo, o Crespo gostar bastante do Rigoni, acreditar que o Rigoni realmente pode ajudar muito esse time, eu não duvidaria, tá, Rodrigão? Se o Rigoni for titular contra o Botafogo, até porque não tem opções, né? Para você formar uma dupla de ataque hoje, eu não vou incluir o Luca. Muita gente fala do Luca, eu não vou incluir o Luca. O Luca ele é ponta, nesse sistema de jogo não tem pontas, e o Luca vai jogar de uma maneira esporádica, em algumas situações de jogo, e olhe lá. Vide o que aconteceu com o Henrique Carmo, por exemplo. Então, eu acredito, tá? Eu, Alex, que contra o Botafogo a gente tem 4 opções. Dineno, Rigoni, Ferreirinha e o Tapia. Tapia que vai jogar hoje com a seleção chilena, inclusive. Acho muito difícil do Tapia ser titular. Muito difícil mesmo. Acho que é mais um jogador que é uma situação de jogo. Não vai ser um cara que vai ser titular absoluto. E aí, cara, eu acredito que contra o Botafogo vai Rigoni e Ferreirinha. Só que eu tô com uma pulguinha atrás da orelha de que esse cara não pode ser o Rigoni, do Crespo falar: olha, o Rigoni, seguinte, eu pedi um 9, não veio a porcaria do 9. Então, meus amigos, Rigoni, calma aí. Estamos ao vivo. Mandando aqui para os membros. Então, meus amigos, eu acho que o Dineno tem boas possibilidades de ser titular contra o Botafogo como uma espécie de teste. Eu acho que ele tem boas chances, ele corre por fora, mas se eu fosse cravar para vocês, Alex, hoje, para você, sem informação ainda, porque tem uma semana inteira de treinos, a gente está aqui nessa terça-feira. Se fosse para você cravar uma dupla de ataque, eu cravaria Rigoni e Ferreirinha para começar contra o Botafogo, mas repito, não descartaria o Dineno e digo mais, eu, Alexander, iria com o Dineno entre os titulares. Eu iria com o Ferreirinha, porque acho que as partidas até no estádio do Morumbi, o Ferreira vai melhor até de quando ele joga fora. E chegaria no Dineno, chegaria meu irmão, Dineno, meu queridão, seguinte, você tem contrato até dezembro, não tem? Você não tem que bater meta? Então é o seguinte, busquem um 9, falam na cara, busquei um 9, não consegui. Então a chance, meu querido, tá com você, titular, toma. Porque também cá entre nós, o Dineno só teve oportunidade na fogueira. Lá fora contra o Bragantino entrou numa fogueira que ele entrou muito mal, por sinal. Contra o Sport, com um time completamente reserva, que ele jogou mal também. E contra o Cruzeiro, com 10 desfalques, ele entra. E aí, na minha visão, ele entrou bem na partida, a ponto de merecer mais espaço. Então, eu, Alexander Vieira, iria de Dineno. Mas eu acho, tá, Rodrigão? Você que perguntou, acredito que o Rigoni será titular contra o Botafogo, tá? E deixo também a questão para vocês aí nos comentários. Qual seria a sua dupla de ataque para pegar o Botafogo? Tapia, Dineno, Rigoni e Ferreirinha. Escolham 2 desses 4 que, rapaz, que quarteto, hein, meus amigos?